O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, queridos irmãos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, é com muita alegria e carinho que aqui estamos, a fim de que juntos possamos refletir hoje a respeito de questões interessantíssimas do Livro dos Espíritos. Mas antes, convido a todos vocês a unir os nossos corações, a elevar os nossos pensamentos ao mais alto, a fazer uma corrente positiva, a fim de pedirmos ao Pai a permissão para dar por iniciados os nossos estudos. Então, aqueles que desejarem fechar os seus olhos, fiquem à vontade. E vamos dizer assim: Pai de infinito amor e bondade, eis aqui seus filhos, unidos num propósito de aprender um pouco mais a respeito do Evangelho de luz que o nosso irmão maior veio nos trazer, a fim de aprender um pouco mais, Senhor, desta doutrina que tanto tem contribuído para fazer com que cada um de nós possa despertar para essas realidades, a fim de que não percamos mais tempo com as ilusões do caminho e busquemos, Pai, colocar em ação os talentos que possuímos, aqueles que o Senhor nos concedeu, a fim de nos auxiliar na tarefa da melhora e da transformação que precisamos fazer a fim de alcançar a elevação e a melhora que o Senhor espera de cada um de nós. Ampare e nos fortaleça nesse propósito, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, queridos irmãos, hoje o tema do nosso estudo, Anjos e Demônios, está pautado lá no Livro dos Espíritos, questões 128 a 131. Então é uma honra estarmos aqui juntos para que possamos refletir a respeito de tema tão relevante e inspirador. A dualidade entre os anjos e demônios sobre a luz do Espiritismo. Vamos, então, como a gente falou, apoiar as nossas reflexões nas questões 128 e 131 do Livro dos Espíritos, que eu convido a vocês depois a lerem com mais atenção, para que a gente possa consolidar essas informações e também fazer reflexões e trazer reflexões e exemplos que vão nos auxiliar a compreender melhor esses conceitos, essas ideias, que auxiliarão a desmistificar também essa ideia, muitas delas equivocadas, que o senso comum e que a maioria de nós tem a respeito dos anjos e dos demônios. Então, assim, a gente começa falando que quando a gente começa a analisar esse tema, a gente vai perceber que existe uma visão tradicional onde traz uma ideia muito forte de que os anjos, ou a ideia desses anjos como seres celestiais, e demônios como entidades malignas. Muito dessas ideias, elas têm raízes em diversas culturas e religiões, que até hoje propagam e alimentam essa dualidade do bem e do mal, dessas figuras representando o bem e o mal, dessas religiões ou dessas culturas que transferem a responsabilidade das nossas ações, sobretudo quando elas trazem consequências negativas, para essas entidades, sobretudo essas que são tidas e chamadas como um demônio, e a gente vai percebendo que tudo isso contribui para perpetuar essas imagens ou essas ideias, esse senso comum.
e que são repetidos e reforçados através de livros, através de filmes, através de desenhos, que buscam e pegam estas ideias e reforçam e reproduzem esse estereótipo, né? Que acabam alimentando o nosso imaginário e reforçando essa ideia. E a gente vai perceber que o Espiritismo, né, traz uma compreensão mais profunda a esse respeito, ou a respeito dessas, tanto de anjos quanto de demônios. Kardec tem uma citação que fala assim, né? Ele nos lembra que os espíritos não são, por natureza, bons ou maus. A sua moralidade depende do seu grau de adiantamento. Então aí é uma colocação que a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, na questão 128. Então, os espíritos não tendem nem para o bem ou nem para o mal. O seu grau de adiantamento, a sua moralidade, depende desse grau de adiantamento. Então, através das escolhas que nós vamos fazendo para as nossas vidas, enquanto espíritos que somos, né, que vai determinando, né, se a gente está produzindo e alimentando esse bem, ou se a gente está produzindo e alimentando esse mal. E isso nos mostra que tanto anjos quanto demônios são parte do mesmo conjunto de seres espirituais em diferentes estágios evolutivos. Então, anjos e demônios também são espíritos, mas que se encontram em momentos diferentes da sua evolução. Então, e como se dá a evolução dos espíritos? E aí a gente vai na questão 129. Kardec pergunta se podemos considerar, né, os espíritos como anjos e demônios. E a resposta da espiritualidade amiga é bastante clara. Eles são, na verdade, espíritos que escolheram caminhos diferentes em sua jornada. Ou seja, os espíritos que cometem erros não são condenados, mas sim têm a oportunidade de aprender e evoluir. Então vamos lá. Pensemos em alguém que, em vida, cometeu erros graves, mas que se arrepende e busca melhorar. Esse espírito, ao reencarnar, pode se tornar um exemplo de superação, aproximando-se cada vez mais desta condição de anjo, de angelitude, porque está trabalhando para a sua transformação, para a sua melhora moral. O importante é que todos temos esta capacidade de transformação. Então a gente vai percebendo que, na verdade, a condição em que nos encontramos, ela é determinada pelas escolhas ou pelo trabalho que já fazemos ou deixamos de fazer para alcançar essa evolução, para buscar a nossa transformação, e dependendo desse impulso, se ele nos direciona para o bem, a gente estreita o espaço que nos separa dessa angelitude. Ou se ele nos direciona para o mal, ele nos distancia desta angelitude, né? Fazendo com que a gente continue ainda produzindo o mal. Então, vamos avançar um pouquinho, né, nessa nossa interpretação aqui. A influência dos espíritos. Na questão 130, Kardec aborda, né, a relação entre os espíritos e o homem. E aí a gente vai perceber o que chamamos de influência espiritual. A influência espiritual é uma realidade em nossas vidas.
E frequentemente não percebemos que nossas ações e pensamentos são guiados por essas influências. Lembra lá de Paulo, quando ele afirmava que somos, somos percebidos por uma nuvem de testemunhas, nos falando que os espíritos continuam ali junto a nós ou a interagir conosco, mesmo que a gente não perceba, né, buscando nos influenciar, de alguma forma, tanto para o bem quanto para o mal. E aí a gente vai percebendo que esta interação, esta influência, ela acontece quando a gente permite, quando a gente abre, a nossa guarda para que essa influência aconteça. Então a gente precisa estar bastante atento, porque ela acontece. Então, mas de que maneira? Então, por exemplo, os nossos mentores tentam, ou os anjos guardiães, o anjo da guarda, existem muitas maneiras de se referir a eles, são aqueles espíritos que estão junto a nós e tentam nos influenciar, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio, mas tentam nos influenciar ao bem. São aqueles que nos dão conselhos, são aqueles que nos inspiram às boas ações, às boas escolhas, às escolhas mais saudáveis, a fazer o bem. Em compensação, espíritos inferiores, espíritos obsessores ou espíritos que não estão ainda ou não são ainda esclarecidos ou não estão preocupados em fazer o bem, eles vão se aproximar de nós buscando nos influenciar para conseguir o intento ou a intenção que eles carregam. Pode ser de vingança, pode ser de inspirar as nossas ações ao mal, pode ser de buscar junto a nós o resultado de algum vício que eles faziam uso enquanto encarnados e que viram em nós uma afinidade. Então, assim, esta sintonia vai acontecer, esta influência, vai acontecer se houver uma sintonia nossa para com esses espíritos. Então, esta sintonia depende muito do quê? Dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas escolhas, daquilo que nós alimentamos diariamente, os nossos sentimentos. Tudo isso, quando a gente começa a observar todos esses processos citados aqui, a gente vai entender que tipo de espíritos nós estamos atraindo para junto de nós. Espíritos que querem o bem, ou que já fazem o bem, ou que trabalham no bem, ou espíritos que atuam no mal, ou espíritos que ainda ignoram a importância do bem. A análise que a gente faz das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nos dará uma pista de que tipo de companhia espiritual estão junto a nós. Aí alguém pode estar se questionando assim, puxa, Alain, mas e a gente não vê, a gente não percebe, a gente não sabe. O que a gente precisa fazer então, para que esses espíritos não alcancem, ou não consigam nos influenciar, sobretudo quando é para o mal, meus irmãos, essa influência ela acontece quando a gente permite. Então, se as nossas escolhas, se os nossos pensamentos, se os nossos sentimentos, se os nossos desejos, eles não estão voltados para o bem, naturalmente, os espíritos que se aproximarão são espíritos que ignoram, que querem o mal, que querem nos inspirar a este mal. Então, como a gente
pode se precaver desta influência negativa, né? Fazendo bem, pensando positivamente, alimentando e compartilhando o amor, tendo a nossa fé estabelecida. Quando a gente busca elevar o nosso pensamento através de uma oração, quando a gente muda, né, a nossa sintonia por uma sintonia mais elevada, automaticamente esses espíritos que ignoram, esses espíritos inferiores, no sentido de que ainda não evoluíram, né, moralmente, eles não conseguem nos alcançar. Então, a chave para que a gente se afaste ou para que a gente abra as portas para que eles entrem está com quem? Conosco. Então, a gente precisa estar atento a estas questões. Né? Kardec também afirma que todo espírito pode ser considerado como um irmão e, como tal, deve ser tratado, também ainda na questão 130. E isso nos faz refletir sobre a necessidade de cultivar a empatia e o respeito, mesmo por aqueles que em algum momento podem ter escolhido os caminhos sombrios. Porque, na verdade, é um irmão que se encontra em outro momento, um irmão que ainda não tem a compreensão que nós temos, que às vezes não professam a mesma ideia ou religião que nós temos, e que não tem este conhecimento. Então, nós que já temos uma obrigação de entendimento maior. Saber que cada espírito, que cada um de nós foi criado em momentos diversos, trilhamos caminhos diversos e por isso nos encontramos em degraus diferentes dentro dessa escala evolutiva que nós precisamos galgar. Então, fomos criados lá simples e ignorantes, não tendíamos nem para o bem nem para o mal. Através das nossas escolhas, nós vamos traçando os caminhos que vamos trilhando, né? Caminhos difíceis e tortuosos, ou caminhos tranquilos e mais proveitosos, depende do quê? Da escolha, né? Daquilo que está motivando as nossas escolhas, ou aquilo que está fazendo com que a gente estabeleça ou crie este caminho, porque somos nós, através dessa nossa escolha, que vamos determinando que tipo de caminho estamos fazendo, ou traçando, trilhando, né, nessa nossa jornada. E aí a gente lembra, então, que essa influência, né, sobretudo da espiritualidade superior, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Na questão 131, aprendemos que, embora os espíritos possam nos influenciar, temos sempre o livre-arbítrio, ou seja, a total de liberdade de escolher o caminho que vamos querer, aquilo que queremos para nós. A escolha, no fim, é sempre nossa. Isso é o livre-arbítrio, né? Esta é uma das maiores dádivas que recebemos, a capacidade de escolher o nosso caminho. Então, através dessas escolhas, esses caminhos vão sendo trilhados, né? Então, a utilização desse livre-arbítrio de uma maneira refletida, analisada, pensada antes da gente tomar a decisão, antes de escolher, é que vai garantir resultados mais saudáveis, ou menos tortuosos, ou menos difíceis. Então, é uma maneira da gente usar a lei ao nosso benefício. Então, vamos buscar, antes de decidir, antes de escolher, refletir a respeito dessa escolha, deste caminho que nós estamos trilhando, daquilo que queremos para nós. Esta é a maneira de usar a lei a nosso favor. Então a gente precisa, já que temos esse conhecimento, precisamos agir de maneira inteligente. Não decidir no calor das emoções, sob o efeito daquele impulso que às vezes faz com que a gente perca a razão.
quando a gente respira fundo, quando a gente planeja, quando a gente analisa, quando a gente toma essas iniciativas buscando nos cercar a respeito da escolha que estamos fazendo, a garantia de fazer uma escolha mais consciente e menos equivocada, ela acaba sendo maior. Então a gente precisa usar essa lei a nosso favor. Mas vamos continuar, né? Então, uma parábola lá do Novo Testamento, encontramos a famosa história do filho pródigo. Lembra que está lá em Lucas, no capítulo 15, né, versículos de 11 a 32. Essa passagem ilustra perfeitamente a ideia de que todos nós temos o direito de errar, mas também a capacidade de retornar, de refazer o caminho do bem. O Pai representa a figura de um espírito de luz, que acolhe e perdoa, mostrando que o amor é sempre o caminho de retorno à evolução. Então, quando a gente perdoa, quando a gente ama, quando a gente abraça, a gente cumpre esse papel, né, de mostrar o caminho, de ser esta entidade de luz que acolhe e que auxilia, para que este caminho possa ser refeito e a gente retome o rumo da nossa melhora, da nossa transformação. Então a gente começa a perceber quando as atitudes são voltadas para este sentido de propagar o amor, de acolher, de perdoar, de auxiliar aqueles que vêm mais atrás. Então, essa ideia, né, desses espíritos de luz, ou desses anjos, ou desses espíritos, né, que mais evoluídos, eles tendem a ser os nossos mentores, os nossos guias, os nossos anjos guardiães, porque eles já estão com o propósito de auxiliar aqueles que vêm mais atrás. Eles nos ajudam a discernir o bem e do mal. Então, quando a gente tem, né, lá a intuição que sentimos em determinados momentos para tomar determinada decisão, ou para seguir um outro caminho, ou para buscar uma alternativa para aquilo, esta voz interior é onde esses irmãos normalmente costumam buscar, né, essa influência positiva desses espíritos benevolentes quando vem que a gente está prestes a tomar uma decisão equivocada ou a ter como consequências bastante dificultosas para as nossas vidas. Então eles acabam atuando, buscando, fazendo isso sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Aí a gente vê lá com André Luiz, no livro Nosso Lar, através da psicografia de Chico Xavier, ele ressalta a importância dos mentores espirituais. Quando nos permitimos ser guiados pelo bem, atraímos a luz que nos auxilia a seguir em frente. Isso nos mostra que, ao nos alinharmos com o amor e a caridade, atraímos anjos para a nossa vida. Anjos que nos inspiram, que nos amparam, que nos acolhem, que estão ali, né, para nos auxiliar na tarefa de avançarmos na direção do bem e da luz. Bom, e com relação aos demônios? Tá? Então, é a ideia equivocada que a gente normalmente faz. Tá? Como a gente já falou um pouquinho aqui, a visão popular de demônios, sempre pintados, né, ou como seres grotescos, malignos, né, ela é muito limitada. Em verdade, são espíritos que ainda não aprenderam a amar e a perdoar. Cada um de nós pode, em algum momento, agir de maneira egoísta ou maldosa, mas isso não nos define. Então,
demônios, na verdade, são seres que ainda não entenderam o bem, que ainda não buscam a luz, que ainda não trabalham para a melhora ou para auxiliar os outros. São aqueles que vivem ainda equivocados e acreditam que se vingar, que fazer o mal é o objetivo deles. Mas quando a gente acredita que esses seres são assim e não tem a possibilidade de melhora, a gente como se condenasse a esses seres a esta condição. Mas, como a gente já falou anteriormente, né, tudo aquilo que existe veio do Criador. E o Criador, ele não se equivoca. Então, esses irmãos fazem parte da criação, também são espíritos, mas que ainda não se deram conta de que precisam evoluir, de que precisam buscar novos caminhos, né, para que eles saiam da condição tristes em que se encontram. Kardec também fala, né, que os demônios, como são conhecidos, são, na verdade, espíritos ainda em evolução. E a sua transformação vai depender da educação e do amor. Então, a gente vê lá também no Livro dos Espíritos, na questão 129. Então, essa visão nos encoraja a olhar para o próximo com compaixão, lembrando que todos estamos em constante aprendizado. Inclusive esses irmãos, que podem ser, né, ou que muitas vezes são tidos, né, como essas figuras, ou vistos como esta condição de renitentes no mal, e que eles, se eles não fossem capazes de sair daquela condição. Mas todos, como nós vimos, somos. Eles também um dia se darão conta, cansarão, né, desta situação e buscarão novos caminhos. E aí a gente também não pode esquecer que espíritos de luz também trabalham diretamente, né, e de forma contínua, a fim de proporcionar a esses irmãos que ainda encontram-se no erro, que ainda encontram-se no mal, a oportunidade de enxergar a luz e de buscar novos caminhos. Porque eles também têm mentores, eles também têm irmãos que auxiliam. Os anjos socorristas, né, equipes, né, que são formadas no plano espiritual, que saem de enfermarias, de colônias, e que adentram ao mundo trevoso, ao umbral, como alguns gostam de se referir, né, a essa zona de frequência vibratória muito baixa, a fim de que possam resgatar irmãos, possam dar novas oportunidades a esses irmãos, para que eles tenham a oportunidade também de fazer escolhas mais saudáveis para as suas vidas. Então a gente vai percebendo que essas oportunidades são dadas, inclusive para esses irmãos, com esses espíritos abnegados que trabalham a fim de auxiliar esses que vêm mais atrás, volta e meia vão fazer esse tipo de excursão nessas zonas inferiores, aqui no planeta de provas e expiações, né, como a Terra, a fim de buscar, a fim de auxiliar e resgatar esses irmãos. Então a gente vai percebendo o quanto, né, é interessante a gente desmistificar, né? Então, anjos, como alguns falam quando a gente... alguns remetem ou levam ao pensamento quando a gente fala a palavra anjos, né? Então a gente vê aqueles seres, né, envoltos em luz, alguns com asas. Na verdade, isso faz parte desta fantasia, dessa ideia ou de culturas, né, onde alimentavam essas formas, né, desse jeito.
E quando a gente fala em demônios, a gente já automaticamente remete a figuras normalmente horripilantes, né, ou grotescas. E aí a gente sempre associa, né, ao anjo, ao bem e o demônio ao mal. Então, nos desenhos, né, a gente vê lá de um lado o anjo inspirando para o bem e do outro a figura simbólica, né, de demônio inspirando ao mal. Então a gente já tem condições de evoluir e de transformar essa ideia, né? Desmistificar, né, essa ideia e entender que esses anjos, eles são espíritos que estão em outra condição, uma condição elevada e que, por serem tão elevados, às vezes se apresentam envoltos nessa luz que esse espírito, nesta condição, emana do seu próprio ser, a fim de iluminar outras consciências, né? Enquanto que aqueles que não vivem ou que ainda não despertaram para essa consciência não conseguem produzir essa luz. E aí a gente vê envolto em sombras que acabam aterrorizando a esses mesmos a esses próprios irmãos. Então a gente agora já tem condições de entender bem melhor, né, tudo isso, saber o que é sentido, um sentido místico ou fantasioso que por muito tempo a gente alimentou, mas que agora, né, a gente já tem condições de entender de maneira muito mais lógica, com essa orientação que a doutrina vem trazer para nós. Então, que possamos lembrar que tanto os anjos quanto os demônios fazem parte da nossa jornada. Todos estamos em busca da evolução. Uns conseguem evoluir mais rápido porque fazem escolhas mais saudáveis para si mesmo, né? E então vai traçando um caminho mais reto. Outros, através das suas próprias escolhas, vão traçando caminhos mais tortuosos. Mas todos estamos nesse propósito de alcançar essa evolução. E como é que a gente pode fazer para acelerar esse processo? Praticar o amor, praticar a caridade, praticar o perdão, né? São ações, são virtudes, né, que precisam ser colocadas em ação e são fundamentais para que nós possamos nos aproximar mais da luz e ajudar os outros em caminhada que ainda não conseguem perceber essa luz. Então, eu gosto de brincar, que eu gosto de contar um segredo, mas eu peço para vocês que não espalhem esse segredo para ninguém, né? Um dia, todos nós seremos anjos. Todos nós estaremos trabalhando para auxiliar a tantos outros irmãos que estão sendo criados ainda, que vêm mais atrás e que precisam de auxílio, assim como hoje nós estamos precisando. Então, queridos irmãos, agradeço pela oportunidade, deixo aqui meu abraço fraterno a todos os irmãos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, no desejo sincero que Deus nos conceda mais oportunidades de aprendermos juntos. Então, convido a todos vocês a agradecer por essa oportunidade, dizendo assim: Pai de infinito amor e bondade, agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de refletir a respeito de assunto tão significante. Ó Senhor, que a sua misericórdia nesse instante possa envolver a todos os irmãos aqui reunidos a nós, encarnados e desencarnados, a todos aqueles que em outro momento se depararão com essas reflexões, com esse estudo, que eles também possam sentir a paz que agora enche todo o nosso ser e transmite, Pai, a serenidade e a harmonia necessárias para que todos nós possamos buscar caminhos mais saudáveis, mais edificantes e levar, Senhor, também
mais luz a tantos e tantos irmãos que ainda não te conhecem e que se encontram afastados de ti. Ampara, Senhor, e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. E que assim seja, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!